Se você trouxe Bíblia, pode ir abrindo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Evangelho de João, capítulo 21, de 15 a 17. Ok, chegou. Obrigado, Lorena. Então, o que eu disse é que eu queria que você vivesse hoje não uma equação complicada como aquela, mas uma equação simples, que missões é igual a amar. Ninguém faz missão se não amar. Ninguém pratica missões se não tiver um amor profundo pelos perdidos em seu coração. Então, missões igual a amar, leva esperança. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí eu quero convidar você a ler comigo. Se você não trouxe Bíblia, você pode ler comigo aqui agora, está na versão NVI. Vamos ler juntos? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Curve sua cabeça agora, querido. Eu quero orar mais uma vez com você. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos pela vida dos teus filhos que aqui estão, por aqueles, Pai, que por alguma razão não puderam chegar esta noite até aqui. Usa, ó Pai de misericórdia, com aqueles, ó Deus, que estão nos assistindo pelo Facebook, por aqueles que nos verão via internet, quer no YouTube, quer no site, ó Deus, que a misericórdia do Senhor possa então contemplá-los de forma, Deus, que cada dia eles possam mais amar o Senhor Jesus, pois é no nome de Jesus, seu Filho amado e querido, que nós oramos hoje e sempre. Amém e amém. Uma equação simples: missões igual a amar. Queridos, nesse texto da palavra de Deus, um texto que talvez milhares e milhares de mensagens tenham sido produzidas em cima desse texto, falando do amor de Pedro, do momento em que Pedro, então Jesus aqui é ressurreto, ok? Jesus já tinha morrido, tinha sido crucificado, tinha ressuscitado, mas no momento em que Pedro tem esse encontro com o Senhor e que Pedro então passa por essa transformação após as perguntas de Jesus, eu quero nesta noite olhar com um olhar um pouco diferenciado dessa questão que eu abordei aqui. O Senhor Jesus nesse momento não estava apenas, queridos, restaurando Pedro no seu apostolado, na sua caminhada cristã, não. O Senhor Jesus estava nos ensinando aqui, ensinando a Pedro, ensinando os seus apóstolos, e nos ensinando nos dias de hoje o que significava continuar a missão que ele iniciou. Jesus sabia que ele aproximava-se o momento dele voltar para o Pai. E aqui na terra, então, quem daria continuidade a essa história? Pedro, sim. Os seus apóstolos, sim. Mas depois que eles partissem, quem continuaria a obra missionária? Portanto, eu quero iniciar dizendo que missões é muito mais do que uma campanha. Missões é muito mais do que um programa. Missões, e isso está lá nas características de um membro da nossa igreja, missões deve ser algo que deve ser vivido como estilo de vida. Eu preciso ser constantemente missionário. Se eu sou médico, eu sou um médico missionário. Se eu sou advogado, eu sou um advogado missionário. Se eu sou um contador missionário. Se eu sou um professor, uma professora missionária.
Missões precisa ser estilo de vida. Se eu louvo a Deus, eu devo ser um louvador, um levita missionário. Mas missões precisam então ser vivido como estilo de vida, porque missões é uma questão de amor. Por isso, queridos, que aqui eu chamei essa equação simples de missões igual a amar. Missões igual a amar. Não existe uma outra forma de fazer missões a não ser amando. Só que acontece uma coisa muito interessante. Quando a gente olha o texto, nós podemos perceber isso. É que esta lição era uma lição muito dura de ser entendida pelos seus discípulos, pelos discípulos do Senhor. Isso não era fácil de ser compreendido. Pedro não a compreendeu de pronto. Ele não compreendeu de pronto aquilo que o Senhor estava querendo lhe ensinar naquele dia, lá na praia. Muito menos os outros discípulos. E eu creio, queridos, que muitos de nós ainda não compreendeu claramente o que Jesus estava querendo dizer ao perguntar repetidamente a Pedro, por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque, queridos, havia no coração daqueles homens, havia no coração dos apóstolos de Jesus uma série de conceitos acerca das expectativas do Senhor para com eles, que fazia com que eles não enxergassem o fato de que o Senhor Jesus esperava um tempo para comunicar a eles a necessidade de continuar a missão iniciada pelo próprio Senhor. Cada uma dessas atitudes, cada uma dessas reações, vou aqui chamar, refletidas no apóstolo Pedro, ou a partir de Pedro, eram boas, eram santas, eram puras no coração do apóstolo, mas não era, preste atenção, a verdadeira motivação que Jesus esperava que ele tivesse. Será que a motivação que você tem hoje para a obra missionária é aquela que o Senhor espera de você? É aquilo que o Senhor quer que você se disponha a fazer? Então, amados, nesta noite, eu gostaria de mostrar um contraste claro, que Jesus nos ensina aqui em relação às reais motivações do coração de Pedro e a motivação do Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus esperava que existisse no coração de cada um dos seus discípulos. Que motivações eram essas? Que expectativas o Senhor tinha em relação a ele? E como essas motivações, elas se contrastavam com aquilo que Jesus esperava deles? Então vamos caminhar um pouquinho aqui, tá? E a primeira coisa era exatamente essa: se eles estavam dispostos a morrer por Jesus. Você pode ler comigo? Se eles estavam dispostos a morrer por Jesus. Alguém pode dizer: pastor, agora endoidou, está dizendo que eu tenho que morrer por Jesus. Mas vamos para o texto, vamos dar uma olhada, vamos verificar alguns textos da palavra de Deus. Nós vamos então tentar compreender se realmente aquilo que Jesus desejava era o que a motivação era a motivação que estava no coração de Pedro. A primeira coisa, amados, que nós enxergamos aqui é que só entenderemos o contraste se pudermos trazer à nossa mente os fatos que estão por detrás dessa história, o pano de fundo. Que cenário nós temos aí para compreender então essa história? Havia no coração de Pedro o sentimento de que ele amava Jesus mais do que qualquer outra pessoa na terra. No coração de Pedro esse sentimento era real. Ele não respondeu mentindo a Jesus. Quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas mais do que esse? Ele disse: sim, Senhor, eu amo mais do que esse. Pedro era convicto disso. E algumas reações na vida de Pedro vão nos mostrar isso, vão trazer à nossa mente essa clareza. Então Pedro tinha esse sentimento de que amava Jesus mais do que qualquer outra pessoa. Daí o Senhor perguntar: Pedro, tu me amas mais do que estes?
Queridos, Pedro havia respondido isso da maneira mais contundente possível, mais forte possível. Quando nós lemos João capítulo 13, versículo 17, disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti, Senhor, eu darei a minha vida. Pedro havia dito isso ao Senhor. Ele estava disposto, realmente havia esse sentimento no coração de Pedro. Em outro episódio, Mateus capítulo 26, verso 33, Pedro diz a Jesus: eu nunca o abandonarei, Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu estarei contigo, Senhor. Outra afirmação contundente de Pedro. E aí, meus amados, Pedro não somente afirmou que estava pronto a matar ou morrer por Jesus, mas ele toma decisões que comprovam esse amor dele pelo Senhor. Quando Judas vem para entregar Jesus, e vem lá com os soldados, vem com o sumo sacerdote, vocês lembram o episódio que acontece? O que acontece? Pedro estava lá com Jesus, ele tinha ido orar com o Senhor, ok? E chegam para prender Jesus. Jesus saca uma espada, certo? Para cortar a orelha do soldado, é isso? Pedro, gente, Pedro, vocês sabem que eu estou falando de Pedro, então se tocar, você sabe que é Pedro, tá? Pedro saca a espada, né? Para cortar a orelha do soldado, é isso? Meu irmão, Pedro saca a espada para lascar aquele homem meio a meio. Ele queria rachar, aquele cara estava vindo prender o Senhor, tá? O cara devia ser muito ágil, puxou a cabeça de lado e só foi a orelha, tá? Então, teve a atitude de Pedro que demonstra claramente que ele amava o Senhor Jesus, mesmo que depois, queridos, ele tenha negado o Senhor 3 vezes, na noite em que Jesus fora julgado. Havia no coração daquele discípulo, daquele apóstolo, o sentimento de que sua missão era morrer ou matar por Jesus. Ele estava pronto, ele estava disposto a morrer pelo Senhor Jesus. Durante muito tempo, eu fui um crítico de Pedro. Já pedi perdão ao Senhor. Nós criticamos que ele negou Jesus 3 vezes, mas ele estava lá, acompanhando o Senhor. E os outros estavam onde? Onde estavam os outros nessa hora? Mas Pedro estava lá. É um momento de fraqueza circunstancial, que esse momento depois é corrigido, né? Mais na frente, quando Pedro então reage, quando Pedro então cai em si, depois do choro. A Bíblia diz que ele chora amargamente nesse momento em que ele escuta o cantar do galo. Então havia negado o Senhor. E depois Pedro é um homem que faz com que eu e você, com que nós estejamos aqui essa noite. Ele dá continuidade à missão. Mas, queridos, é interessante que muitos de nós vemos a fé da mesma maneira que Pedro a percebia até aquele dia. Sabe de que forma? Ela é uma causa. Eu vou lutar porque isso é uma causa e eu tenho que defender essa causa. Ou isso é simplesmente uma nova doutrina e eu preciso defendê-la, uma grande visão, a semelhança que muitos homens já tiveram essa visão, homens que mataram ou morreram pelas grandes causas que abraçaram. Nós também pensamos que é justamente isso que o Senhor espera de nós. Você pode estar pensando agora, o pastor agora endoidou de vez, ele está desdizendo o que disse. Tenham paciência. Eu quero caminhar um pouquinho mais nesse texto e quero convidar você a refletir comigo sobre o que a palavra de Deus quer nos ensinar nesta noite. Aí o que acontece? Jesus está ressuscitado, como eu já disse. E aí é lá na praia, naquela praia, ao lado do Mestre e Senhor da vida de Pedro, que ele vai aprender a maior de todas as lições de seu discipulado. É ali com o Senhor ressurreto, após uma noite em glória de pescaria, que ele então vai viver uma grande experiência, uma grande. Jesus lhe pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? E ele responde: sim, tu sabes que eu te amo, respondeu Pedro. E Jesus lhe faz um pedido:
então esteja pronto a amar por mim. Você entende agora, gente? O nosso amor por missões não é por uma causa que eu acho que seja correta, não é por uma causa que faça os meus olhos brilhar, não. Mas eu preciso amar missões pelo Senhor que me salvou e me resgatou. Eu preciso amar missões pelo Senhor Jesus. É como se ele dissesse: Pedro, se você está dizendo então que ama mais do que os outros, então ame-os por mim. Pedro, ame-os pelo seu Senhor, ame-os por mim. Esteja pronto a fazer isso. Ele estava dizendo: Pedro, esteja pronto a amar e a cuidar das ovelhas cansadas, perdidas, calejadas, desgarradas, maltratadas pela vida. Pedro, aprenda a amá-las por mim, porque eu, Senhor Jesus, as amei até a cruz, porque eu amei até derramar o meu sangue inocente. Pedro, então ame-as por mim. Ah, queridos, mais do que uma causa, mais do que uma nova doutrina, uma missão, Jesus nos oferece pessoas que Ele amou e que deseja que nós as amemos da forma como Ele as amou. Nós precisamos, queridos, entender que não é nunca a nossa vontade, que não é nunca o nosso desejo, mas é a vontade do Pai, é a vontade dEle, que é Senhor da vida, é o desejo dEle. O desejo dEle é que nenhum se perca, é que nenhum se estrague, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Você se lembra como Jesus deixou esse mundo? A forma cruel como ele parte daqui antes da ressurreição, ele é condenado à morte, e é condenado a uma das mais vis das formas de assassinato daquela época. A morte da cruz era uma morte que era destinada aos piores bandidos, e o nosso Senhor então recebe a pena para ser executado no meio de 2 ladrões. Ele estava lá, ele deixa o mundo dessa forma, mas é desta forma que depois ele vence a morte, ao 3º dia ele ressuscita, que ele deixa uma mensagem clara para todos nós, que grandes, pequenos dessa terra, nós devíamos amá-los como Ele nos amou. Por isso, amados, nesse primeiro ponto, nessa questão de estar disposto a morrer por Jesus, eu quero reafirmar que missões é uma questão de amor, não é uma questão de uma campanha, não é uma questão de achar algo interessante, não, mas missões é uma questão de amor. E hoje, nesse primeiro momento, eu quero repetir a pergunta feita a Pedro naquela manhã, a mesma que eu quero fazer para nós hoje. Cada um de nós: você ama Jesus? Você ama o Senhor da vida? Você ama verdadeiramente o Senhor Jesus? Qual será então a nossa resposta? Teremos a coragem que Pedro teve: Senhor, Tu sabes que eu amo mais do que eles. A segunda questão, queridos, que eu quero levantar aqui nesta noite é: se nós estamos dispostos a levantar os recursos necessários para que esta obra avance, para que esta obra chegue até os confins da terra. Será que estamos dispostos? Vamos olhar mais uma vez para a vida deste servo, deste homem chamado Pedro. E essa é a segunda motivação, queridos, a segunda motivação que fica clara nesse texto é a disposição de Pedro em levantar os recursos para a causa. Pedro havia percebido, queridos, quando nós olhamos para o texto, Pedro havia percebido e recebido a ordem de Jesus para irem para onde? Até a Galileia, pois ali eles os encontrariam. Essa era a ordem. Jesus havia ressuscitado e tinha dado essa ordem. Eles foram de prontidão,
atenderam o chamado do Senhor de prontidão. Não sabiam como ele viria. Não sabia se Jesus aparecia do nada, se vinha como veio da primeira vez, montado no jumentinho, aquela história toda. Não sabia. Mas eles foram para lá, eles estavam lá, atenderam o pedido. Não sabia exatamente o local também onde os encontraria, sabia que era na Galileia. Não sabiam o que ele esperava que fizessem enquanto aguardavam. Imagine a cena, queridos. Eles já estavam convictos, já tinham visto o Senhor ressuscitado. Há uma ordem para esperar na Galileia. Imagine a cena, eles lá, naquela expectativa, o Senhor pelo qual eles seguiram durante 3 anos, o Senhor pelo qual no primeiro momento eles acreditavam que era o Deus esperado por eles, o Messias prometido, mas que eles não esperavam que ele morresse da forma como morreu. E agora eles estão ali naquela expectativa, aguardando ali aquela situação. Mas acontece um fato: eles eram pescadores. E a Bíblia diz que eles estavam lá pescando. E a Bíblia diz que eles pegaram muito peixe, é isso? Não, eles não pegaram nada. Absolutamente nada. E aí, queridos, Jesus faz uma pergunta desconcertante naquele momento. Olha aqui para mim. Quantas vezes, em algum momento da sua caminhada, você ouviu a voz de Deus, o Espírito Santo falando ao seu coração, quer seja quando você está lendo a palavra de Deus, quer seja quando você está ouvindo a mensagem, e a pergunta que lhe fizeram pareceu desconcertante. Você não sabia o que responder naquela hora, você não sabia o que dizer naquela hora. Jesus faz essa pergunta. Versículo 5, disse-lhe Jesus: filhos, não tendes nada o que comer? Como não, gente? Os homens eram pescadores, eles conheciam aquele lago como ninguém. Tinham pescado, e aí Jesus diz: não tendes nada para comer? A resposta deles é: não, não. Então o Senhor disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E o texto diz que lançaram, pois, e já não podia puxar por causa da grande quantidade de peixes, né? Eu imagino que era algo mais ou menos assim. Há uma versão que diz que as redes praticamente se rompiam enquanto eles puxavam. O que é que tem a ver isso com a questão do estar disposto a levantar os recursos necessários para a obra? O que é que tem a ver? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer é que não somos nós que levantamos recursos para a obra. Amém? Não somos nós, queridos. Aqueles homens passaram lá o tempo pescando, não tinham pescado absolutamente nada. Então nós precisamos ser conscientes que nós não somos os responsáveis por levantar recursos pela obra de Deus. Pelo contrário, Ele tem levantado recursos todos os dias para nos manter. Amém? Ele, o Senhor, tem levantado todos os dias recursos para nos manter. Ele que tem nos sustentado verdadeiramente. Então, amados, prestem atenção. Quero levar vocês a viajarem nessa cena. Quando chegaram à praia, o espanto ainda foi maior, porque ele já estava assando um peixe que eles não pescaram, e tinha pão que eles não assaram. Você vai ver, quando ele chega, o Senhor estava lá, ok? O peixe que ele estava assando não foi eles que pescaram, nem o pão foi ele que assaram. E aí, queridos, certamente essa cena leva Pedro a viajar e a lembrar da multiplicação dos pães e dos peixes. Levaria qualquer um de nós a refletir sobre isso, a ver o Senhor alimentando aquela multidão com o lanche que aquele menino tinha trazido naquele dia. Entretanto, o grande contraste dessa história está na pergunta feita depois deles terem se alimentado. Comeram, se alimentaram, acharam peixe,
E aí vem a pergunta: Pedro, tu me amas? Queridos, essa noite o meu desejo, se você não conseguir sair daqui com mais nada que ouvir essa noite, mas se você sair com essa pergunta na cabeça: Leno, tu me amas? Márcio, tu me amas? Luciana, tu me amas? Wander, tu me amas? Sérgio, tu me amas? Marlene, tu me amas? Se você sair com isso na cabeça, com essa pergunta do Senhor ecoando na sua cabeça, eu não tenho dúvida que Deus fará uma grande obra no seu coração. Essa é então a pergunta: Pedro, tu me amas? E ele responde: tu sabes que te amo. Então ame as minhas ovelhas, apacente-as, alimente-as, cuide delas, com todo amor que tenho tido por você. Mais uma vez, era como se ele dissesse: Pedro, eu não estou mais na terra, Pedro, já eu estou voltando. Pedro, então faça isso não por você, mas faça isso por mim. Faça isso por mim, faça isso pelo seu Senhor. Algumas vezes, queridos, nós pensamos exatamente como Pedro. Algumas vezes nós agimos como ele: estou pronto a levantar os recursos, mas não entendemos que nunca levantamos nada, porque tudo que temos provém do Senhor. Tudo, absolutamente tudo. O alimento, o emprego, o trabalho, o seu salário, tudo, a sua roupa, tudo que você pensar provém de Deus. E nós não enxergamos isso de forma clara. Sempre foi Ele que nos sustentou, amém? Sempre foi Ele que nos sustentou, o Senhor da vida. E muitas vezes, queridos, Ele tem nos sustentado quando nós caminhamos em desobediência a Ele. Muitas vezes Ele tem nos sustentado quando nós não estamos obedecendo às suas orientações, mas na sua misericórdia, Ele olha para mim e para você, como olhou para os discípulos, e diz assim: lance a rede do outro lado. Lance do outro lado. E aí Ele derrama da sua abundância sobre a nossa vida. Mas o que Ele espera então de mim e de você? O que Ele espera é que nós amemos. Mas amemos não por causa de nós, mas por causa dele. O que Ele espera é que nós amemos as ovelhas que Ele deixou para que cuidássemos. Caro líder em treinamento de pequeno grupo multiplicador, vocês têm nos ajudado, como igreja do Senhor, a cumprir essa missão de amar as ovelhas do Senhor Jesus. Você que tem sacrificado às vezes o seu final de semana, você que em algum momento tem sacrificado a sua família, você que em algum momento está louco para ver a partida do seu time de coração, mas é exatamente na hora do pequeno grupo e você tem sacrificado esse seu desejo pessoal para estar conduzindo a reunião, para estar ali compartilhando da sua vida, da sua palavra. Saiba de uma coisa: você está fazendo isso porque você está ouvindo a ordem de Jesus de amar as ovelhas dele, assim como ele nos amou. Assim como ele nos amou, assim como ele cuidou de nós, então ele chama você para cuidar disso. Missões é uma questão de amor. É uma questão de amor. Certa vez, um pregador, pregando nesse texto, cunhou a seguinte frase: a distância entre o fracasso e o sucesso para Pedro era tão pequena que tinha apenas a largura de uma canoa. De um lado, jogava as redes e não pegavam nada. Do lado que Jesus escolhera, havia abundância e eles pegaram tudo. Que coisa fantástica. Essa largura. Olha para mim agora. Talvez, queridos, vocês estejam como aqueles pescadores, jogando a rede do lado errado, jogando a rede sem a orientação do Senhor, jogando a rede não pelo amor do Senhor, mas porque você simplesmente quer fazer. O Senhor hoje convida você a jogar a rede do lado que Ele orienta você a jogar.
do lado certo. Para Pedro, como disse o pregador, era apenas a largura de uma canoa. Para você talvez seja um pouco maior, mas eu quero convidar você esta noite a responder esta pergunta: tu me amas, Fernando? Tu me amas, André? Tu me amas, João? E responder, não por você, mas responder porque Jesus amou primeiro a você, amou primeiro a nós. E responder então, querendo cuidar das ovelhas que Ele deixou para que cuidássemos. Meus amados, a distância entre o fracasso e o sucesso do seu apostolado seria daquela forma. A diferença era o amor que ele estaria disposto a investir nas ovelhas de Jesus. Era o amor que ele estava disposto a investir na vida do outro. A distância entre o fracasso e o sucesso da sua vida espiritual, da sua missão, está na disponibilidade de amar as ovelhas do Senhor Jesus. Alguns aqui já me acompanharam quando eu prego em cultos de colação de grau. Recentemente, eu tive a honra de pregar no culto da colação de grau de Glauco aqui. E como eu fiz naquele culto, eu tenho feito em todos os cultos que sou chamado para pregar. Eu tenho olhado para os formandos e tenho dito: não sejam profissionais apenas para ter o sustento de vocês. Vocês serão infelizes dessa forma. Mas sejam profissionais, seja qual for a área, para abençoar pessoas, para abençoar o reino de Deus. Sejam profissionais para fazer a diferença. Sejam profissionais para amar como Jesus nos orienta a amar. O Senhor Jesus precisa do seu amor e não da sua orgulhosa independência financeira. Eu tenho, eu posso, eu faço. Não. Quantos já quebraram a cara nisso? Quanto? Não. Jesus quer o seu amor. Ele quer que você ame. Ame. Por isso, queridos, a equação simples é missões igual a amar. Missões igual a amar. Pedro, queridos, interessante. Pedro aprenderia a investir mais que dinheiro. Pedro aprendeu a investir mais do que o conhecimento dele na pesca. Pedro aprendeu a investir mais do que todo o conhecimento daquela região que ele tivesse. Pedro aprendeu a investir toda a vida dele nas ovelhas que Jesus amava. Que Jesus amava. E Pedro amou tanto, que diz a tradição, presta atenção, pastor Tagino não está dizendo que a Bíblia diz isso. A tradição diz que quando Pedro foi condenado à morte por crucificação, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como morreu o seu Senhor. Ah, queridos, esse homem amava Jesus. Esse homem amava as ovelhas que Jesus queria que eles amassem. Se no primeiro momento ele tinha uma motivação errada, depois de Jesus perguntar 3 vezes a ele se ele amava, a motivação de Pedro muda e ele começa a amar porque Jesus as amava. E você está disposto a investir a sua vida? Mais do que recursos, investir a sua vida e amar verdadeiramente. A terceira coisa, queridos, é exatamente disposto a servir. Pedro havia tido uma aula com o Senhor Jesus, tá? Essa aula acontece, e Jesus dá não apenas a Pedro, mas a todos os seus apóstolos, no momento que é chamado de lava-pés. Era costume daquela época, então, que quando um convidado chegava na casa de alguém que o convidara, um escravo era separado para lavar os pés do convidado, tá? Você sabe que eles sentavam no chão, ok? Havia um cuidado maior com os pés do que com as próprias mãos, porque eles comiam, de certa forma, meio que reclinados, e na proporção que eles iam se reclinando aqui,
o nariz do outro ficava a uma certa proximidade dos pés de quem estava ali. Por isso, o maior costume era exatamente de lavar os pés. E o anfitrião daquele dia esquece de separar um escravo para essa função que não era nada honrosa. Eram pés calejados, empoeirados, provavelmente rachados pelo sol, pelo clima. O que acontece naquela hora, gente? O Senhor Jesus estava ali com os seus discípulos e ninguém se movimenta para ter a iniciativa de lavar os pés. O que acontece? A Bíblia diz que Jesus toma uma bacia, uma toalha e um a um sai lavando os pés dos seus discípulos. Pedro havia então tido essa lição fantástica de Jesus. Nós não temos esse livro aqui na nossa livraria. Eu procurei ele agora quando nós fomos fazer a compra, ele não tinha. Parece que está no prelo, mas o Gene Kelly escreveu um livro chamado O Último Degrau da Liderança. E ele diz que Jesus viveu o último degrau da liderança. Não é o último mais baixo não, viu gente? O topo, quando ele então lavou os pés dos seus discípulos. Pedro era então esse homem que estava disposto a servir. E essa, queridos, era a terceira motivação, e por entanto, 3 perguntas que precisava ser ampliada pelo Senhor, que era a disposição de Pedro em servir ao seu mestre, em servir o Senhor Jesus. E alguma coisa interessante é que tanto nos evangelhos quanto agora, nós podemos perceber claramente a prontidão de Pedro. A prontidão de Pedro. Jesus quis lavar os pés de Pedro. Pedro disse: não, Senhor, você não pode fazer isso comigo, né? E aí ele disse: não importa que eu lave os pés. Ele disse: não, então não me lave só os pés, me lave todo logo. Aí Jesus disse: não, você já está limpo pela palavra, tá? Então Pedro era esse cara impetuoso, pronto, aquele cara estava ali, ok? Quando Jesus começa um diálogo com os seus apóstolos, falando: o que dizem por aí, quem eu sou? Aí um apóstolo diz: olha, diz que você é um dos profetas, né? Diz que você é um dos escolhidos. Pedro se levanta no seu ímpeto e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, era esse homem que estava disposto a servir o Senhor, mas tinha uma motivação errada no seu coração que precisava ser mudada. Vocês lembram do episódio em que Pedro subiu com o Senhor ao Monte da Transfiguração? Qual a reação dos outros e qual a de Pedro? Pedro disse: Senhor, vamos logo construir uma tenda aqui. Entendeu, gente? Pedro estava no fronte. Pedro era o cara que estava disposto mesmo. Mas o Senhor pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Interessante que quando chega na praia e que ele percebe que é Jesus, ele vem do barco, ele percebe que é Jesus, ele não espera o barco ancorar. A Bíblia diz que ele mete o braço na água e nada até a praia. É esse homem que estava disposto a servir o Senhor Jesus. Quando ele pediu mais peixes para assar, é ele que toma a atitude e vai puxar a rede. Percebe que muitas vezes não é o ativismo, não é a correria, não é eu querer fazer por fazer que vai fazer com que eu realize algo para agradar a Deus. Reflita comigo agora, porque o mais difícil para Pedro foi responder a terceira pergunta. A terceira pergunta: Pedro, você me ama? Aí Pedro não aguentou e disse: o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo, e o Senhor sabe que eu te amo. E é como se Jesus olhasse para ele e disse: então Pedro, transforme a sua prontidão em servir na prontidão de amar as minhas ovelhas. Transforma esse seu ímpeto, esse seu desejo de realizar em amor pelas minhas ovelhas, Pedro. Elas carecem disso, elas
precisam disso. E interessante, queridos, que nós olhando, podemos pensar que é a mesma coisa, mas não é. Alguns têm prontidão em servir, em trabalhar, faz o seu melhor para o reino, mas não param para olhar quantas ovelhas feridas ou mesmo mortas deixaram pelo caminho. Quantas pessoas que passaram e estenderam a mão e em nome de uma religiosidade foram deixadas de lado. E aí, queridos, presta atenção no que eu vou dizer agora. Quando o pastor Elisafá vem aqui e diz que nós temos um alvo de 30 mil para alcançar, a primeira coisa que vem na minha cabeça é muito. Que é isso? 30 mil? Queridos, eu quero dizer que isso para a nossa igreja não representa muita coisa. Nós somos quase 600 pessoas, ok? Dia 8, você está ouvindo aqui, dia 8 de outubro, dia 8 de outubro nós estaremos realizando o batismo. Temos cerca de 16 pessoas mais para batizar. Daqui para lá pode surgir mais alguém. Então, se você não estava hoje na nossa reunião e está aqui agora, você pode me procurar depois da celebração para conversarmos. Ok? Então, somos quase 600 pessoas. Se eu fizer uma conta simples aqui, e é uma equação simples também, se eu for olhar para um para o outro, dá 50 contas por pessoa, gente. Eu sei que tem irmãos aqui que dão muito mais do que isso, que ofertam muito mais do que isso. Aí não tem problema, o meu time vai jogar no Machadão, tá? Aí eu pago 60, 70, 80 reais, não estou nem aí. Ainda fico gritando, tá? Saindo de lá rouco da garganta. Rouco tem que ser da garganta, né? Saindo de lá rouco, tá bom? Não, é normal. Aí tem um dia, parece que tem umas promoções no cinema mais barato, né? Mas quando não é, você paga 25 reais e vai no cinema rindo, sem nenhuma dificuldade, ok? Deixa eu compartilhar um negócio contigo aqui. Alguém tem chegado para mim e disse: pastor, vamos realizar um bazar na igreja para missões, vamos fazer isso ou aquilo para missões. E eu tenho dito: gente, eu não quero fazer isso, porque na hora que eu fizer isso, eu vou tirar do cristão a responsabilidade dele da obra missionária. Eu vou tirar dele o desejo dele querer contribuir, dele querer realizar isso. E eu compartilhei com alguns colegas o seguinte, preste atenção, tá? Entendam, não estou dizendo aqui que isso é errado fazer, a motivação pela qual fazemos. A Nilza vai lembrar aqui que, agora não, mas teve uma época, aí não muito distante, que quase todos os finais de semana, nós saíamos para almoçar fora, para jantar fora. E quando era nas campanhas missionárias, nós tomávamos uma decisão. Ia eu, Deus e toda a família. Nesse mês, nós não vamos almoçar nem jantar fora, porque o que nós gastaremos no restaurante, nós vamos dar de oferta para a obra missionária, tá? E não era só aquilo que a gente dava, mas isso nos ajudava a ofertar para a obra missionária. O que acontece, queridos, é que nós, muitas vezes, que queremos ver o mundo resgatado para Jesus, não estamos pagando o preço devido. Não, lá fora eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso sair daqui, parar ali no Mac, tá? E comer um sanduíche que custa 28 reais. Normal, natural. Eu podia chegar em casa, pegar um pãozinho, botar uma mortadelazinha dentro e fazer a mesma coisa. Eu estava lá feliz da vida, um queijinho, estava resolvida a questão. Mas eu pago isso e é normal. Mas quando eu penso em vidas, quando eu penso em almas, parece-me que a motivação de alguns era como a motivação de Pedro aqui no primeiro momento. Jesus hoje apela ao seu coração: ame as minhas ovelhas, mas não ame por você, ame por mim. Ame por mim, Senhor. Eu quero caminhar para o final dizendo o seguinte: missões é o quê? Uma questão de amor. Ninguém faz missões se não amar. Ninguém faz missões se não amar. Era isso que Pedro e todos os outros discípulos aprenderiam naquela manhã com Jesus ressuscitado. Que eles não tinham que fazer por fazer, mas eles tinham que fazer porque Jesus desejou que eles fizessem. Você precisa rezar porque Jesus escolheu você, trouxe você até aqui, e Ele deseja que você seja o continuador
da obra iniciada por Ele. Amém? Ele quer isso de nós, que nós sejamos esses continuadores. Interessante, queridos, que muitos daqueles apóstolos morreriam por essa missão. Entregavam as suas vidas. Seriam assim os primeiros mártires da fé. Eles entregando as suas vidas, defendendo, não negando o nome de Jesus, mas antes teriam de ser os amantes das ovelhas do Senhor Jesus para poder morrerem pela fé. Eles precisaram, antes de passar pela morte, de amar as ovelhas do Senhor. Porque menos do que isso, queridos, preste atenção, é um trabalho mercenário da nossa parte. Menos do que amar as ovelhas que Jesus deixou para amar, é um trabalho mercenário da nossa parte. Eu preciso viver o Evangelho, eu preciso transpirar o Evangelho pelas ovelhas que o Senhor deixou para que nós cuidássemos. Eu preciso amar essas pessoas como Ele amou, por isso que o desafio dele é que devemos amar como Ele nos amou. Portanto, amados, o desafio de Jesus para mim e para você hoje é tremendo, é grande, não é pequeno. Ame os perdidos, ame os recém-nascidos na fé, aquele que era torto, aquele que estava esculhambado na vida, e ainda vem alguém e diz: não, pau que nasce torto, morre torto. Você não é pau, você é gente, e Jesus pode transformar a sua história. Então, queridos, ame os tortos que chegam, aqueles que um dia tomaram a decisão aqui, tá? E você passou ali e viu ele escondidinho lá, dando uma tragadazinha ou tomando um copinho de cerveja. Aí tu vira assim e faz: é crente, é aquilo? Que isso? Que história é essa? Ele está numa caminhada, no lugar dessa palavra dura. Ele quer o seu amor e o seu cuidado. Trouxeram para Jesus uma mulher prostituta e disseram: Senhor, está aqui as pedras, nós vamos sentá-lo o cacete aqui para cima, tá? Esse era o desejo daqueles homens. Queriam apedrejar aquela mulher. Jesus, na sua sabedoria, diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que ele está ali, agachado, como que escrevendo no chão, e daqui a pouco ele olha, não tem mais ninguém. Mulher, onde estão os teus acusadores? Vai-te então e não peque mais, a tua fé te salvou. Nós temos esse exemplo de Jesus e nós queremos apedrejar, gente. Que é isso? Nós temos o exemplo do Senhor e nós queremos então agir de forma diferente. Sabe por quê? Porque quando fazemos isso, as nossas motivações estão erradas. Nós não estamos amando as ovelhas deles porque Ele quer que amemos, mas porque simplesmente nós queremos amar. Finalizo dizendo que precisamos amar os complicados. Gente, e como é difícil amar os complicados. E como é difícil. Como é difícil amar aquelas pessoas que a gente não esperava que tivesse algumas dificuldades, mas nós precisamos amar esses. Amar as ovelhas pelas quais Jesus morreu e que Jesus nos confiou. Meu líder, minha líder, meus pastores, famílias pastorais, famílias dos líderes. Jesus tem confiado a você uma missão, porque Ele sabe que você pode sim, que você está preparado sim para tocar esta missão. E a nossa palavra nessa noite é que se você tem amado de forma diferente, ame essas pessoas porque Jesus as amou primeiro. Essa é a nossa maior missão, queridos. O resto é consequência desse amor. Quando nós vivenciarmos essa questão de missões é igual amar, e nós estivermos então prontos para servir, será que o Senhor Jesus pode dizer o mesmo de vocês? Essa é a pergunta que eu finalizo, pedindo que você leve ela em seu coração. Será que Jesus pode olhar para você essa noite e dizer: Anselma,
e dizer: Fernando, Martins, o Júnior, você ama as pessoas pela motivação que eu quero que vocês as amem. Que Ele nos abençoe e que, quando ouvirmos do Senhor Jesus, tu me amas, nós possamos dizer como Pedro da terceira vez disse: sim, Senhor, eu te amo. O Senhor conhece todas as coisas. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.